Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Catecismo da Igreja Católica. E hoje, nesta aula, nós falaremos um pouquinho a respeito do artigo de fé que diz que nós cremos na ressurreição da carne. O que significa dizer que nós acreditamos na ressurreição da carne? E é isso que nós veremos então hoje, utilizando os parágrafos do 988 ao 1019. Olha aí, nós já entramos agora no parágrafo, já passamos do parágrafo 1000 do nosso catecismo. Aí, tá certo? Então, mas antes nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, como sempre, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por sua presença, por sua graça, por nós estarmos aqui reunidos em seu nome e Ele está sempre no meio de nós quando nós estamos unidos em seu nome. E nós queremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a graça do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, para que nós compreendamos qual seja a sua vontade, qual seja a tua vontade para a nossa vida, aquilo que Ele tem preparado para nós para esta aula de hoje. Por isso nós pedimos juntos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós falaremos a respeito do artigo de fé que diz que nós cremos na ressurreição da carne. Muitas pessoas, quando falam isso, pensam talvez na ressurreição apenas de Jesus. Cremos na ressurreição da carne de Jesus. Mas na verdade é muito mais do que isso. Quando nós dizemos lá no nosso creio, durante a missa, creio na ressurreição da carne, nós estamos, em primeiro lugar, falando a respeito da ressurreição dos mortos. Certo? Os mortos ressuscitarão com seu corpo e receberão um corpo glorioso. Em primeiro lugar, a ressurreição dos mortos, ela foi revelada progressivamente. Aos pouquinhos, lá no Antigo Testamento, Deus já foi preparando o povo para mostrar para ele que o seu desejo era que o povo tivesse uma vida eterna, uma vida imortal. E nós vamos ler o parágrafo 992 do Catecismo que fala um pouco sobre isso, já para a gente começar o nosso estudo aqui com tudo, né? 992. Olha só o que diz. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus a seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos, isso gostaria de atentar para esse ponto. Olha, nós estamos falando a respeito da ressurreição corporal, a ressurreição do nosso corpo, tá bom? Nós não estamos falando da alma, nós estamos falando da ressurreição do corpo. Então, esta ressurreição corporal dos mortos, ela já foi preparada por Deus desde o Antigo Testamento. Ela foi se impondo como uma consequência intrínseca da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. Ou seja, Deus não criou só a alma, Deus criou o corpo. O ser humano, ele é corpo e alma. O ser humano não é só alma e não é só corpo. O que nos torna seres humanos é que nós somos feitos de corpo e alma. Nós somos espírito e corpo. Então, veja bem, o desejo de Deus e de toda a eternidade é que nós, homens, por inteiro, nós vivêssemos uma vida eterna, uma vida imortal, ou seja, uma vida sem morte, uma vida para sempre, sem fim. Esse é o desejo de Deus para nós. Então ele foi preparando no Antigo Testamento, porque a gente sabe que por causa do pecado a morte entrou no mundo, não havia morte, mas por causa do pecado a morte entrou no mundo, então Jesus vem para nos devolver esta graça de nós vivermos para sempre novamente, de nós vivermos eternamente novamente. Mas veja bem, aí você me pergunta assim, mas Rafael, a gente ainda morre, o nosso corpo ainda morre. Então nós veremos que, por que o nosso corpo ainda morre? Porque a restauração final ainda não aconteceu. Jesus nos salvou, mas nós estamos aguardando a sua segunda vinda,
quando finalmente este mundo inteiro será restaurado, inclusive o nosso corpo. Se o nosso corpo hoje morre, quando Jesus voltar, o nosso corpo será transformado e nós não morreremos mais, o nosso corpo não conhecerá mais a morte. É nisso que nós católicos acreditamos. Então, olha só, continuando a leitura. O Criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente sua aliança com Abraão e sua descendência. É nesta dupla perspectiva que começará a exprimir-se a fé na ressurreição. Nas provações, os mártires macabeus confessam. Olha só o que diz lá no livro de Macabeus. O Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Tá vendo? Então, no coração daquele povo do Antigo Testamento já havia o desejo de uma vida eterna. É desejável passar para outra vida pelas mãos dos homens, tendo da parte de Deus as esperanças de ser um dia ressuscitado por ele. Está no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 7. Tá vendo? Então, Deus já colocava no coração daquele povo um desejo de uma vida eterna, com este corpo aqui. Certo? Mas ainda isso não era possível, como ainda não aconteceu. Nós ainda estamos aguardando isso acontecer. Então, olha só, os próprios fariseus, eles acreditavam na ressurreição, eles aguardavam a ressurreição. Inclusive, Jesus vai lembrar que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E durante o seu ministério, o próprio Jesus ressuscita algumas pessoas, mostrando que ele é a ressurreição e a vida. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim jamais morrerá, mas terá uma vida eterna. Então Jesus, durante seu ministério, vai ressuscitar. Tem a ressurreição, por exemplo, de Lázaro. Ele manda o Lázaro vir para fora lá do túmulo e Lázaro sai ressuscitado. Quando o próprio Cristo ressuscita, outras pessoas que tinham morrido ressuscitam em seus corpos. Só que a diferença é a seguinte: essas mesmas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus e o próprio Lázaro morreram de novo. E os seus corpos foram sepultados. Portanto, nós estamos falando de uma ressurreição da carne, de uma ressurreição futura. Ela vai acontecer mais para frente, mas vamos lá, a gente vai chegar aí. Então, o catecismo vai falar a respeito da morte. O que é a morte? A morte é a separação da alma do corpo. Então, a nossa alma, que é imortal, ela vai para Deus e o nosso corpo é sepultado aqui nesta terra. E ficam aguardando a futura reunião da alma e do corpo, que vai acontecer no último dia. E no último dia, o que vai acontecer? Todos ressuscitarão, tanto os bons quanto os maus. Então, os que são de Cristo, diz o próprio São Paulo, ressuscitarão primeiro. Ou seja, quando ele fala ressuscitarão primeiro, ele está dizendo o seguinte: a alma vai se unir ao corpo novamente para o julgamento. A alma vai se unir ao corpo. A alma que estava já no seu destino, ela vai se reunir ao seu corpo novamente. Então, aqueles que foram jogados no mar, que foram comidos por animais, que foram cremados, o corpo vai voltar, a alma e o corpo vão se unir novamente. Vai haver uma ressurreição corporal, tanto das pessoas boas quanto das pessoas más. Nós vamos ressuscitar, isto vai acontecer para o julgamento final. O próprio Jesus, nós podemos ver no Evangelho, ele ressuscita com o seu corpo, tanto que ele vai mostrar as marcas da sua paixão. Ele leva em seu corpo as marcas da paixão. Jesus ressuscitou em seu corpo, não apenas a alma, mas o corpo também. E ele foi o primeiro a receber esta ressurreição corporal. Um dia nós também ressuscitaremos como ele ressuscitou, gloriosamente. Nosso corpo será transformado num corpo imortal. E por isso eu gostaria de ler com você o parágrafo 999. Olha só, hein? Chegando no parágrafo 1000. Mas vamos lá, 999, que diz o seguinte, olha: Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés perfurados, sou eu. Mas ele não voltou a uma vida terrestre. Da mesma forma, nele todos ressuscitarão com seu próprio corpo que tem agora. Porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Olha que fantástico! Isso está reservado para o último dia, na segunda vinda de Jesus. A nossa libertação, como Jesus falou, estará próxima. Então, a libertação da morte definitivamente acontecerá quando Jesus voltar. E aí a citação do 999 diz assim: mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato, o que semeias não readquire vida, a não ser que morra.
E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Isso aí está em 1 Coríntios capítulo 15. É o próprio São Paulo que está dizendo que o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Certo? Então, isso aqui é a fé católica. Nós acreditamos que o nosso corpo ressuscitará. E aí nós receberemos um corpo glorioso, como o corpo de Jesus. Um corpo transformado, transfigurado. Olha que coisa linda. É isso que nos aguarda. É essa a nossa expectativa. É por isso, então, que a igreja fala que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, porque um dia esse corpo ressuscitará. Se nós tivermos algum defeito físico, nosso corpo será transformado. O Santo Agostinho dizia que nós teríamos a aparência de um jovem de 33 anos, que é a idade de Cristo, a idade do homem perfeito. Então nós não sabemos exatamente, mas nós sabemos, a nossa fé, quando nós dizemos que acreditamos na ressurreição da carne, significa que nós acreditamos que ainda que nós tenhamos morrido, e a nossa alma já separada do nosso corpo, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, no dia do juízo, então a nossa alma e o nosso corpo se unirão novamente e o nosso corpo será ressuscitado e transformado num corpo de glória. Ou seja, a nossa carne, por isso a ressurreição da carne, a nossa carne ressuscitará. Então todos os que estão nos túmulos, ouvindo a voz do Filho de Deus, ressuscitarão. E novamente nós receberemos então um corpo de glória. E eu gostaria de encerrar esta rápida aula sobre a ressurreição da carne lendo alguns trechos aqui do catecismo. Então pegue o seu catecismo no parágrafo 1010, nós vamos ler a citação do parágrafo 1010 aí. É bom para mim morrer em Jesus Cristo, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós, é Ele que quero, Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se. Deixai-me receber a pura luz. Quando tiver chegado lá, serei homem. Olha só, isso aqui é um testemunho de Santo Inácio de Antioquia, que iria ser martirizado, iria ser morto por causa de Cristo. Ele sabia que estava chegando o dia do nascimento. Para ele, a morte é o nascimento da vida nova, é o nascimento da vida eterna. Mas ainda, lembrando, não é a ressurreição final. A ressurreição final ainda não ocorreu. Nós estamos esperando. Isso vai acontecer. E eu quero ler ainda a citação do parágrafo 1011 para você. Diz assim, isso aqui é uma frase de Santo Inácio de Antioquia também. Meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim, vem para o Pai. E depois, aqui a Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, que diz, quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. E por fim, uma citação de Santa Teresinha do Menino Jesus que diz, eu não morro, entro na vida. Olha só a fé que os santos tinham na ressurreição, na eternidade. Isso porque eles ainda estão falando da ressurreição, da primeira ressurreição, que é essa que nós vamos para Deus, a nossa alma vai para Deus. Eles nem estão aqui mencionando ainda a segunda ressurreição, que diz respeito à ressurreição da carne. Imagine como vai ser. Nós não temos como dizer exatamente, a igreja não tem uma resposta para isso. Entretanto, nós sabemos que irá acontecer. E aí nós viveremos eternamente com Deus, em céus novos e numa terra nova. Esta é a nossa fé, esta é a fé da igreja de 2000 anos. E para encerrar, eu gostaria de ler para você o parágrafo 1013, que faz um alerta para nós a respeito da reencarnação, dizendo, o catecismo diz claramente que não existe reencarnação, mas existe ressurreição, ressurreição da carne. A pessoa não vai reencarnar, ela não vai entrar numa carne de novo. É diferente, percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos aí, as pessoas que morreram já estão com Deus e o seu corpo está aqui esperando o dia da ressurreição.
Mas a reencarnação é outra coisa, que seria a pessoa morre, aí ela vem numa outra vida depois. A igreja não acredita em reencarnação. Olha o que diz o parágrafo 1013, diz assim: a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem. É o fim da peregrinação terrestre. Acabou. Ele não vai voltar aqui nesta terra. Do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Então é aqui, durante a nossa única vida nesta terra, que nós vamos decidir se nós vamos viver uma vida com Deus ou não. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Daí diz aqui o livro dos Hebreus: os homens devem morrer uma só vez. Olha só, a palavra de Deus nos orienta que os homens devem morrer apenas uma vez. Não existe reencarnação depois da morte, diz o catecismo, portanto, no parágrafo 1013. Então, nós podemos ficar certos de que o que nos espera é uma ressurreição da carne no último dia, na segunda vinda de Jesus. No dia que ele voltar, aí sim, nós receberemos um corpo glorioso, a nossa alma unida ao nosso corpo já revestido de glória. Amém? Então nós encerramos a nossa aula de hoje, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse encontro, que Ele continue nos abençoando, nos protegendo e revelando todos esses mistérios da nossa fé a cada um de nós. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então aqui nós encerramos mais uma aula do nosso catecismo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com outras pessoas, curta o vídeo. Fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.